Estamos de volta, pessoal. Depois de ter Facebook, Instagram, YouTube hackeado, perdido todas as contas, todas as postagens. Aos poucos a gente vai reconstruindo esses canais e nada melhor do que uma atualização da nossa planilha de acompanhamento de ações para voltar com tudo. Então essa planilha, além de todas as funcionalidades que a gente tinha na 2.0, agora a gente também tem novas e muito interessantes funcionalidades, como setorização das ações, então a gente consegue visualizar aí os resultados por setor. Então, quais são as ações do setor financeiro que estão nos dando lucro, as ações do setor de utilidade pública que estão nos dando lucro, e a gente consegue aí visualizar isso de forma mais clara para tomar melhores decisões de investimento. Uma outra funcionalidade muito pedida e que a gente conseguiu implementar é a criação de carteiras personalizadas. Então agora vocês vão poder criar as próprias carteiras de vocês dentro das ações. Então, digamos que vocês querem ter dentro das ações uma carteira previdenciária, uma de small caps e uma de, não sei, value investing ou stock picking. Aí vocês podem criar essas carteiras e definir metas para cada um desses tipos de carteira. Depois, na frente do vídeo, a gente vai explicar isso melhor. E a gente também implementou e está trazendo para vocês um coeficiente que a gente tem utilizado nas nossas compras aqui de ações para identificar oportunidades de ações a preços baratos, que é o coeficiente min-max, um coeficiente que mostra aí a distância da ação do preço máximo e do preço mínimo que ela teve nos últimos 12 meses, um coeficiente muito legal para vocês usarem aí como mais um indicador para fazer as compras das ações de vocês. Então agora a gente vai mostrar todo o funcionamento da planilha e eu já peço para vocês aí deixarem um like, se tiverem dúvida, só deixar nos comentários aqui abaixo. Bom, então sem mais delongas, pessoal, vamos mostrar aí todas as funcionalidades da planilha. Tá? Lembrando, quem já utiliza a nossa planilha, ele sempre tem a nossa aba de orientações, agora tem novas funcionalidades na planilha, então leiam atentamente isso daqui para dar uma renovada. E para quem está adquirindo ela pela primeira vez, sempre é importante ler as orientações antes de começar a usar. Tá? O nosso dashboard aí sofreu algumas alterações bem significativas. Todas as funcionalidades do dashboard anterior permanecem, agora a gente adicionou novidades aí, principalmente na área de proventos. Então, a área de dashboard aqui a gente consegue ver todo o nosso patrimônio em ações, ou seja, o valor investido, quanto ele está valendo hoje, certo? O lucro ou prejuízo das nossas ações e carteira, tanto em reais como em porcentagem. Então, nessa carteira fictícia aqui que a gente montou para mostrar essa planilha, a gente está com um lucro aí de R$ 3.400, uma variação na carteira de 4,77%. E esse é um dashboard, lembrando, em tempo real, pessoal. Agora ele não está atualizando em tempo real, porque a gente está gravando esse vídeo no final de semana e a bolsa está fechada no final de semana. Então, durante o dia, se vocês ficarem olhando para esse gráfico aqui, ele vai ficar alterando aí, ter aquela variaçãozinha da renda variável. Tá? Além do resultado global da carteira, a gente tem um resultado global somando os proventos, que é um pedido de muitos alunos nossos. A gente está com essa novidade agora na carteira. Então, além do lucro e prejuízo da carteira, a gente tem aqui o resultado somando os proventos, que são os dividendos mais os juros compostos. Então, nessa carteira fictícia aqui, a gente está tendo um resultado de R$ 5.500 de lucro, com uma variação da carteira de 7,78%, considerando aí os proventos recebidos das ações que a gente tem. E aqui um resumo dos proventos, né? Quanto de provento a gente já recebeu em todo o período, quanto de provento a gente recebeu no ano atual, né, no ano de 2023, e o nosso dividend yield aí do ano e o dividend yield on cost do ano. Para quem não está familiarizado com esses termos, a gente tem aí as explicações também dentro da planilha do que é cada um. E se pode perguntar aí nos comentários que a gente responde aí para vocês. E na parte gráfica aqui a gente tem então a distribuição das ações, né? O peso de cada ação dentro da carteira, quanto essa ação já variou, qual é a variação percentual de cada ação. Então, por exemplo, aqui a ação Martinho, a gente teve um lucro aí, uma variação dela de 59%. Já na Qualicorp, a gente tem uma variação de menos 17%, então a gente consegue visualizar aí ação por ação qual é a variação dela.
E a variação em reais também, não adianta só ver a porcentagem, a gente consegue ver em reais quanto essa ação variou. Então a gente teve um lucro aí de R$ 2.100 na São Martinho e um prejuízo de R$ 394 na Qualicorp, lembrando que essa é uma carteira fictícia para fins de elucidação da planilha, certo? A gente também tem uma novidade agora nessa Intelinvest 3.0 de setorização. Então a gente separa todas as nossas ações por setor e consegue dividir ela e mostrar um resultado setorizado para vocês. Então, por exemplo, essa carteira aqui, 39% das nossas ações estão no setor financeiro, 28% de utilidade pública e assim por diante. Assim vocês conseguem ter uma visualização melhor de setorização da carteira de vocês para que vocês consigam aí diversificar mais facilmente e visualizar isso. A gente também tem os resultados por setor, então a gente consegue visualizar aí quais são os setores que estão nos dando mais lucro e quais são os setores que estão nos dando mais prejuízo no momento. Nessa carteira fictícia, a gente vê que o setor de saúde e de materiais básicos não está tendo resultado legal, mas o setor de consumo não cíclico e de utilidade pública está nos trazendo um bom resultado, tanto percentual como em dinheiro, né? A gente consegue visualizar das duas maneiras. E aqui um resumo dos proventos, né? Tanto um mês a mês aqui do ano atual, então a gente consegue visualizar aí quanto a gente está recebendo de provento por mês e quais são as ações que estão nos pagando mais proventos, né? Isso em valores líquidos, valores em reais. Então esse é o nosso dashboard de acompanhamento e agora a gente vai partir para a explicação da carteira. Na aba de carteira aqui a gente tem diversas informações e diversas novidades na nossa planilha 3.0. Bom, primeiro, o básico, né? A gente consegue aí inserir qualquer ação que a gente quiser, qualquer ticker, tá? Para inserir, basta clicar nesse botão aqui, digitar o ticker da ação. Então eu vou botar a Ambev aqui como exemplo e clicar OK, que ela já vai inserir aqui para vocês. A Ambev já vai trazer todas as informações que eu vou comentar daqui a pouquinho. Tá? Uma das novidades da planilha é que agora a gente consegue ter metas e criação de tipos de carteira. Tá? Isso eu explico um pouquinho mais na parte de metas de carteira, mas vocês já conseguem transformar as ações de vocês por tipo de carteira e setorizar elas também para que vocês consigam visualizar essas coisas no dashboard. Então, depois que você insere a ação, você coloca o nome, os setores dela, subsetores, segmento, para que a gente consiga ter as classificações, e também consegue botar aí o tipo de carteira que ela pertence, e isso é totalmente personalizável, você consegue colocar qualquer nome aqui. Então aqui esses são os exemplos dessa carteira, mas você pode criar aí os seus exemplos. Tem alguns alunos meus que colocam carteira dos filhos, carteira previdenciária, carteira de small caps, enfim. Você pode setorizar por ação o tipo de carteira. A Ambev, por exemplo, eu poderia dizer que é uma carteira de dividendos, e aí a gente vai acompanhando ela dentro da nossa carteira. Então aqui já tem várias ações, né, que a gente acompanha. Essa é uma carteira bem diversificada, aqui tem várias ações, mas você pode inserir as ações que você quiser, pode apagar as ações que você quiser. Dentro da nossa carteira de acompanhamento, o que a gente consegue visualizar? Qual é a quantidade de ações que a gente tem de cada ação, né? Então, quantas ações a gente tem da Vivo, quantas ações da Transmissão Paulista, isso você consegue visualizar. E uma novidade agora é que a gente consegue também adicionar metas, que eu vou falar ali na parte de metas de carteira. Então, você pode alocar metas para cada ação, porque tem muita gente que trabalha com isso, né? Eu quero ter 1.500 ações da Taesa, eu quero ter 2.000 ações do Bradesco. E aí você consegue visualizar isso de forma clara. Uma outra novidade muito legal da carteira é o nosso coeficiente Min-Max, que é um coeficiente aí exclusivo do Intelivest. Foi criado agora e tem muita gente usando ele para fazer boas compras aí. Tá? O que é o coeficiente Min-Max? Ele nada mais é do que um coeficiente que mostra a diferença do valor atual da ação para o seu máximo e para o seu mínimo nos últimos 12 meses. Então, é um coeficiente que nos ajuda, é mais um indicador para nos ajudar a identificar oportunidades para quem gosta de comprar ação barata. Então, basicamente, é um coeficiente que nos indica o quão distante a ação está do seu máximo nos últimos 12 meses e o quão perto ela está do seu mínimo. Então, se a gente ordenar aqui nessas ações que a gente tem, por exemplo,
a gente poderia visualizar aí que a Bradespar tem uma oportunidade muito grande, porque se a gente visualizar ela no gráfico aqui, ela está muito próxima do seu mínimo nos últimos 12 meses e muito distante do seu máximo. Agora, se a gente visualizar aí a outra ponta, Indústrias Home está muito perto do seu máximo e muito longe do seu mínimo. Então, é uma ação aí que daqui a pouco não é interessante em termos de preço, né? Apenas falando em preço, claro que a gente tem inúmeros diversos fatores para analisar, mas é mais um indicador aí, principalmente para quem gosta de, assim como eu, comprar ações baratas. Então, esse é um indicador novo da planilha 3.0 que a gente está lançando agora. Além disso, a gente já tem os outros indicadores aí de praxe da acompanhamento de carteira, como o valor atual da ação. Esse valor é atualizado de 20 em 20 minutos, então para quem faz day trade não é o ideal acompanhar por aqui, mas você consegue atualizar aí, ver o valor atualizado a cada 20 minutos, o Google Planilhas atualiza esse valor. Tá? Qual é a variação do dia? Então, obviamente que hoje, por ser sábado, não tem variação nenhuma, mas durante o mercado ele vai mostrando aqui quais são as variações, se teve variação positiva ou negativa. A gente tem também aqui um valor de variação da ação nos últimos 2 anos, e você consegue alterar aqui, se você quiser ver um período maior, um período menor, você consegue atualizar esse valor aqui para ver diferente. Então, vamos ver aí, por exemplo, quais são as ações que tiveram maior valorização nos últimos 2 anos. PetroRio, Banco Amazônia, Banco do Brasil, essas ações aí tiveram essa variação nos últimos 2 anos, e desvalorização a gente consegue enxergar também, a Equalicorp, Alpargatas, Anima, então, é um indicador para vocês visualizarem. Aqui um gráfico resumido do ano, né? Então aquele gráfico, mini gráfico para vocês também poderem visualizar a ação, o preço médio de compra dessa ação, que se você tiver em carteira, então, se você tiver ela aí, já vai acusar o preço médio. Se estiver em vermelho, quer dizer que o seu preço médio está alto, né? Está mais alto do que o valor da ação. E se tiver azul, quer dizer que você está com preço médio abaixo do valor atual da ação, ou seja, que você está tendo lucro. Aqui, ah, nessa coluna de comprar, a gente criou a meta, né? Por preço teto, depois a gente vai mostrar ela aqui em metas de carteira, mas basicamente você vai definir um preço teto para comprar ou não a ação. Isso é totalmente editável, você define o seu preço teto. E se a ação estiver abaixo do seu preço teto, vai aparecer aqui um indicador de comprar. Então, por exemplo, o Bradesco aqui, se a gente, vou mostrar rapidamente aqui, a gente definiu um preço teto para o Bradesco de 13,80 e o Bradesco está custando hoje no sábado, né, 13,67, então beleza, está abaixo do nosso preço teto. A planilha indica uma compra para você. Lembrando que isso é completamente customizável, jamais uma recomendação de compra, é uma planilha para que você insira os seus valores e trabalhe aí dentro dos seus investimentos e das suas estratégias. Isso daqui nada mais é do que uma ferramenta para te auxiliar nas suas compras. Beleza? A gente tem também aqui uma indicação da diferença da quantidade de metas para o número de ações que você tem atualmente. Então, Bradesco, por exemplo, a gente tinha definido lá que a gente queria 2.000 ações do Bradesco, a gente tem 810, então faltam 1.190 para você atingir sua meta de número de ações. Tá? E aí aqui alguns indicadores da própria ação. O valor mínimo dos últimos 12 meses, o valor máximo dos últimos 12 meses, qual é o seu total de compras, o LPA da ação, o lucro por ação, né? O preço por lucro. E lembrando, pessoal, tudo isso daqui vocês podem filtrar à vontade, podem classificar, podem ver aí quais são as ações que têm o maior lucro por ação, o menor PL, né? Qual é o menor PL das ações que eu acompanho aqui? Você consegue filtrar e classificar também para ter uma melhor visualização. E aí depois aqui alguns indicadores para termos de cálculo, né? Qual é o lucro e o prejuízo dentro de cada ação, qual é o dividend yield que você tem, quanto de provento você já recebeu, mas isso tudo está lá dentro do dashboard, beleza? Então, essa é a nossa carteira, acompanhamento de carteira, com várias novidades aí, e eu espero que isso possa auxiliar vocês. Lembrando, pessoal, que tudo isso a gente mostra também dentro para quem adquire a planilha, a gente tem a explicação de como utilizar, a gente mostra uma planilha zerada e depois a gente vai fazendo
o preenchimento dela junto com vocês para que vocês possam ver como preencher ela, mas é bem simples, muito fácil mesmo de fazer o preenchimento dela, e aí vocês vão acompanhando o preenchimento. Beleza? Agora a gente vai falar aqui de um novo recurso, um recurso rápido, que é o busca setor. Esse busca setor, então, é mais uma novidade aí da versão 3.0 da nossa planilha, que é nada mais é do que um auxiliar aqui para você preencher o setor, subsetor e segmento das ações que você colocar na sua carteira. Claro que você pode inserir eles digitando ou procurando na internet, é importante que sempre se mantenha um padrão dos nomes, ou você pode buscar aqui que ele já vai buscar automaticamente. Então você só coloca o ticker aqui da ação e ele já vai aparecer para você aqui o setor, o subsetor e o segmento. Então vamos lá buscar Ambev 3, por exemplo, ele já vai mostrar aqui o setor, o subsetor e o segmento para que você consiga categorizar ele aqui dentro da sua carteira, beleza? Então esse é o novo recurso da planilha Busca Setor. E agora vamos falar aí da novidade da planilha, uma das principais novidades da nossa planilha, que é a criação de metas por tipo de carteira. Então agora, pessoal, vocês além de definirem metas para ação, então, como a gente já tinha falado lá na carteira, você pode definir a quantidade de ações que você quer ter por empresa, né? Então, por exemplo, aqui do Bradesco, eu quero ter 2.000 ações do Bradesco e eu quero, o meu preço teto é 13,80. Mas lembrando, pessoal, isso daqui é totalmente customizável. Você pode botar aqui que você quer ter 5.000 e o preço teto é R$ 15. A Taesa, eu quero ter 2.500 ações e o meu preço teto é R$ 38. Isso tudo é customizável, você só precisa colocar o ticker aqui e a planilha já vai se atualizar lá na carteira automaticamente. Então, por exemplo, se eu quero ter 500 ações da Ambev e vamos ver quanto é que está o preço da Ambev aqui. A Ambev hoje está negociada a 14. Aí vamos dizer que o nosso preço teto da Ambev é R$ 16. Então isso já vai aparecer para vocês lá na carteira, ó. Lembra que eu tinha comentado para vocês, ó, comprar se a ação estiver abaixo do seu preço teto que você definiu, já vai aparecer aqui uma indicação de compra para vocês. Aí vocês podem observar e fazer as análises de vocês para ver se realmente está valendo a compra naquele momento. Tá? Então, isso é uma das novas funções, a definição de meta, quantidade de ações e o preço teto para vocês acompanharem. E a mais nova atualização também, que é objetivos de investimento por tipo de carteira. Então agora, pessoal, vocês podem aí definir até 4 tipos de carteira para a carteira de vocês. Nesse exemplo, a gente fez aí exemplos simbólicos mesmo, uma carteira de dividendos, uma carteira de Value Invest, uma carteira de apostas, que eu coloquei um nome apostas, e uma carteira de Small Caps. Tá? Tendo esses, lembrando que são 4 no máximo que a gente pode criar, vocês podem não ter nenhuma, vocês não precisam ter alguma definida, mas se vocês quiserem, vocês podem criar até 4 carteiras, e essa categorização acontece aqui, ó, quando vocês colocam a ação, vocês dizem para qual tipo de carteira ela vai ser alocada, certo? E aí vocês definem quantos por cento desse tipo de carteira vocês querem ter. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei que as minhas ações eu quero ter 70% na carteira de dividendos, 20% na de Value Invest, 1% na de apostas e 5% na de Small Caps. Tá? Esse total aqui tem que fechar 100%, se não fechar ele já vai deixar tudo vermelho aqui, aí vocês deixam em 6%, mas vocês podem também deixar, por exemplo, 80, 20 e aqui não tem nada e aqui não tem nada. Não tem problema, vocês podem ter somente 2 carteiras, enfim. Mas vamos voltar lá com o nosso exemplo para eu fazer essa explicação. Tendo esses percentuais definidos, a gente tem 2 opções para a carteira. A primeira, que a planilha já calcula, é de uma redistribuição de carteira, e a segunda é fazer um investimento para balancear a carteira. O que é a redistribuição? É aquilo que todos os analistas dizem e todas as pessoas que a gente trabalha no mercado financeiro recomendam não fazer, que é ficar vendendo ação para trocar o tipo de ação, enfim. É redistribuir a carteira sem fazer aportes, tá? Não é o mais indicado, mas tem gente que faz. E aí a planilha já faz esse cálculo automaticamente. Então, por exemplo, a gente queria que tivesse 70% de ações de dividendos, mas hoje a gente está com 93%. Então, o que a planilha nos diz? Bom, você tem que tirar R$ 17.000 da sua carteira
de dividendos e colocar 9 mil na de Value Investing, 700 na de apostas e 3.700 na de Small Caps. Tá? Esse é o cenário que ninguém gosta, tá? Mas a planilha mostra. E o outro cenário é o de investir em outras carteiras para a gente conseguir chegar aí na percentuagem, no percentual que a gente deseja. Então, por exemplo, nesse caso, a gente não investiria mais em carteira de dividendos, porque a gente já está com 93%. E aí ela mostra quantos reais a gente precisa investir nas outras carteiras para chegar nesse percentual desejado aqui. Então, nesse caso, a gente teria que investir 14 mil na de Value Investing, 900 na de apostas e 4.900 na de Small Caps. Isso também vai se atualizando em tempo real com os aportes que vocês vão fazendo. Certo? Então essa é uma novidade aí da nossa carteira. Muita gente tinha pedido e agora ela está implementada aí para vocês poderem organizar melhor os tipos de carteiras de vocês. Agora a gente vai dar um overview rápido aqui na aba de transações e proventos e vamos fechar a nossa explicação dessa carteira. Bom, para quem já possui a nossa planilha, essa aba aqui de transações não sofreu alterações, né? Sofreu algumas alterações visuais aqui, mas ela continua uma aba de lançamento das compras e vendas de ações que vocês fazem. Então, colocar aqui o ticker, a data da transação, se é uma transação de compra ou venda, o preço de compra, quantidade, a taxa que vocês pagaram, né? A corretagem que vocês pagaram na corretora de vocês. Se for zero, vocês podem colocar zero. E aí as colunas em cinza que já são automáticas, mostrando o preço médio, valor da ação com a taxa, a quantidade de ações que vocês compraram e a quantidade que vocês estão agora. Tá? E aí mostra também o lucro total das transações que vocês fizeram. Então, nesse exemplo aqui, a gente já tinha compra até o momento que a gente fez uma venda aqui de lojas Renner. Vendemos todas as ações a um preço melhor, tivemos um lucro aí de R$ 1.064. Mas caso vocês tenham algum prejuízo, ela vai acusar aqui também e já vai mostrar o resultado total das transações que vocês fizeram, certo? E aí a gente tem também a aba de lançamento de proventos, né, que são os JCPs, os dividendos que vocês recebem de cada companhia. E aí a mesma coisa, o lançamento de acordo com os balanços que as empresas, os informativos que as empresas lançam, ou às vezes a gente consegue essas informações nos sites como Status Invest, Investidor 10, enfim, essas informações ficam disponíveis aos investidores e vocês só precisam lançar elas aqui. A data com, a data do pagamento, o ticker, o tipo de provento, né? Pode ser um JCP, pode ser um dividendo, e o valor do provento por ação e o número de ações que vocês têm. Aí o resto já é calculado automaticamente para a gente ter aí o nosso dashboard preenchido aqui com os proventos recebidos, o dividend yield e o dividend yield on cost. Certo, pessoal? Então essa é a nossa planilha Inteiro Invest 3.0. Quem quiser adquirir, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Também nos sigam no Instagram, que lá a gente posta alguns conteúdos e principalmente algumas oportunidades de acordo com o coeficiente Min-Max. Sigam a gente no Instagram. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aqui embaixo, que a gente vai responder assim que possível. E eu espero que vocês façam aí bons investimentos a todo momento. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.